E aí galera, como vocês estão? E hoje vamos continuar o nosso papo muito legal aqui com o Padre Juliano Ribeiro, que hoje vai estar falando um pouco mais específico sobre a vocação, sobre a experiência dele no sacerdócio e vai estar partilhando aqui conosco. Fica ligado porque talvez tem muita dica aí pra você. Falando um pouco da minha experiência, né? Por que eu escolhi ser padre? Então, primeiramente, eu não escolhi nada. Eu fui escolhido. O sacerdócio, a carta aos Hebreus diz claramente, ninguém pode se dar o título de sacerdote. Ninguém pode se fazer sacerdote. É a igreja que elege, é a igreja que faz. Então, o sacerdócio só pode ser dado a alguém que foi chamado para isso por Deus. Mas não é fácil descobrir esse chamado. Quando eu tinha meus 17 anos, eu queria ser jornalista, fui para Vitória estudar para entrar na Universidade Federal e tal, e de repente, participando lá na minha comunidade, fiz o seminário de vida no Espírito, e aí me deram um livro, História de uma Alma, de Santa Teresinha. Aí tudo mudou. Tudo mudou. Quando eu li a história de uma alma de Santa Teresinha, e ela falando da amizade dela pelos sacerdotes, ela falando que ela queria ter a graça de um dia... Devoção. Nossa! Santa Teresinha fala, você vai lembrar disso, ela fala que eu queria ser padre para apenas uma vez pregar sobre Nossa Senhora, né? Ela fala. Então aquele livro me marcou profundamente, e aí eu comecei a pensar, por que não? Por que eu nunca pensei nisso? As pessoas falavam, como você que está ouvindo, que é jovem na igreja, certamente ouviu muitas vezes, você não vai ser padre, você não vai ser padre. As pessoas sempre perguntam. E eu dizia, eu não, Deus me livre, cruz credo, não é para mim. Essa é a reação natural. Se você já disse isso, não se preocupe, você pode ser um vocacionado sem saber. Então eu senti claramente que Deus queria algo mais de mim. Claro, ser jornalista, um jornalista cristão é ótimo, a igreja precisa, mas eu sentia que Deus me queria navegando em outros mares. Não é de uma hora para outra. A gente entra, procura o seminário para começar um processo de discernimento que dura anos e anos, né? Então são 8 anos de formação. Nesses 8 anos eu saí do seminário, fiquei 1 ano e meio fora, depois voltei. Isso é muito normal, né? É muito comum acontecer isso. E aí então fui ordenado sacerdote, já estou com 12 anos de ordenação. Graças a Deus, nem por um dia sequer me arrependi disso. Para a glória de Deus, às vezes a gente se sente assim incapaz e se sente pecador, né? Muitos santos da igreja negaram a graça do sacerdócio. São Francisco de Assis, por exemplo, não aceitou ser ordenado sacerdote porque não se achava digno. São Francisco de Assis não se achava digno. E o Juliano se achou? Não, não me achei. Ninguém se acha digno, né? Porque é pura graça de Nosso Senhor. É isso, o sacerdócio é um caminho possível para qualquer cristão. Na Igreja Católica só homens podem ser ordenados sacerdotes, né? E se você que é homem, que é um jovem, um rapaz, está nos assistindo agora e sentiu alguma coisa arder aí dentro quando eu falei essa minha história, quem sabe pode ser o fogo da vocação ardendo no seu coração, né? Então tem que vender meu peixe também. Não tenha medo de se lançar, com certeza. É muito importante isso. Se Deus te chama, confie no chamado. É a confiança e o desejo primeiro de fazer a vontade de Deus, de viver aquilo que Deus te chama. E nessa experiência consegue dar os frutos, porque não é o padre, não é o Juliano que faz, é Deus que está aqui através dele. Então é Deus também que quer ir ao encontro de tantas almas através de você e do seu sim. É muito importante a gente entender isso, que o sacerdócio é infinitamente maior do que o sacerdote. Muita gente não entende isso. E vai seguindo aquele padre fulano, porque acha que aquele padre é ungido e os outros não são ungidos. Isso é muito importante entender. Não siga o fulano que é padre. Siga o sacerdócio, siga Cristo, porque o sacerdote age na pessoa de Cristo cabeça. Então você tem que seguir o Cristo cabeça da igreja, e não o padre fulano, o padre Beltrano. E aí você vai encontrar com certeza, porque Cristo não decepciona. O padre fulano vai chegar um dia que vai decepcionar. Se você colocar sua confiança no padre Beltrano, no padre Cicrano, um dia você vai se decepcionar. Gente, é isso aí. Eu agradeço muito a sua participação, agradeço muito a você, Padre Juliano, Eu que agradeço. pelo seu amor, seu carinho, sua disponibilidade.
e que você esteja atento aí para, assim, se formar sobre o que realmente é um sacerdote, quem ele é na sua vida, quem ele é na sua paróquia, mas também se formar para que, se você sente esse chamado, você que é um rapaz, um jovem, se você sente esse chamado, não tenha medo. E se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque o amor de Deus supera tudo em você.